E agora, com o microfone, Ale Abreu. Se você quiser dar uma palavrinha, se apresentar. A voz mais aveludada agora aqui. Agora é... Gente, boa noite, um prazer imenso estar aqui. A gente vem de uma série de debates um momento muito legal, assim. Sábado a gente esteve no Bafice, na Argentina, apresentando o filme. É um debate lá em Portunhol, e com perguntas muito difíceis das crianças. Espero que vocês tenham alguma aqui na plateia. Muitas, estou vendo muitas. Ontem a gente esteve no Itaú Cultural e também foi incrível o papo. E eu tenho curtido muito bater papo sobre o filme. Espero que hoje seja tão legal quanto. Vamos lá. Tá, então, gente, a dinâmica de hoje vai ser... Vocês levantam a mão, eu vou até vocês. Olha ali, já tem uma mãozinha levantada ali. Maravilhoso. Eu vou até vocês com o microfone e vocês podem fazer uma pergunta. Eu gostaria só de inaugurar, aproveitando que eu estou com o microfone. Eu acho que eu vou deixar ele inaugurar, porque ele levantou antes de mim a mão. Então, eu já vou começar o ciclo das perguntas e depois eu faço a minha. Tá Tudo bom. bem, Ale? Como quiserem. Tudo bem. Olha, pergunta fácil, por favor. Você ouviu, né? Vou pedir só para você se apresentar e aí você faz a pergunta. Meu nome é Nina, eu tenho 7 anos e a minha pergunta é: foi difícil fazer esse filme? Olha, fazer um filme, como tudo, acho que tudo na vida da gente tem um lado que é difícil, mas tem um lado que é muito legal. A gente tem que se agarrar nesse lado legal das coisas e fazer com muito amor. A força que a gente tem para vencer o lado que não é tão legal é esse lado que a gente ama. Então, eu amo fazer filme. Eu faço filme desde que... Eu desenho desde muito pequeno e faço filme desde os 12 anos de idade, quando eu comecei a fazer o meu primeiro filme. Eu estudei desenho animado no Museu da Imagem e do Som, aqui em São Paulo, e aí não parei mais. Eu amo fazer o que eu faço e adoro o processo de fazer um filme, que é encontrar um monte de gente, conhecer pessoas para viver essa aventura comigo. E tem aqui uma parte da equipe também, depois eu vou apresentar um pessoal. Eu também queria falar que ficou muito bonito esse filme, ficou maravilhoso. Muito obrigado. De nada. Fico muito feliz. Então, depois dessa pergunta difícil, acho que você saiu muito bem respondendo ela. Eu gostaria só de, assim, saber, aproveitando a deixa daquele grande querido, como que é, pensando nos dubladores, interagir, assim, no espaço de trabalho, com esses mini queridinhos, com essas pessoas maravilhosas, que têm tanta energia criativa, tanta coisa acontecendo com elas, e que estão ali no projeto, criando junto com você, assim, em um processo que deve ser muito, muito bonito. E é isso. É uma pergunta relativa a Perlimps, mas eu também queria saber, se você tiver paciência, assim, num campo mais geral, como que é trabalhar com criança, assim? Como que é trabalhar com a perspectiva delas e, sabe, produzir essas obras maravilhosas, assim, para todo mundo? Olha, o trabalho com a Júlia e o Lourenço foi incrível, porque eles me ajudaram muito a construir os personagens, né? Quando eles chegaram, a gente tinha ali... Era muito mais a ideia do que os personagens traziam para o filme, naquela história. Mas quando Júlia e Lourenço começaram a ler, né, nos primeiros ensaios, o texto, e a gente começou a mudar algumas coisas, alguns diálogos, e assim, a gente sentiu que os personagens cresceram muito. Aí um ponto, eu acho que eu destaco na parte de gravação dos dois, aí principalmente na gravação das crianças, né, de Clara e Bru. Eles eram crianças, né, depois passou pandemia, e passou um tempo, chegou no final do filme, e eles já estavam assim, já não eram mais crianças, e a gente teve que refazer alguns diálogos, né? E aí isso é uma outra história, que deu um trabalho imenso encontrar depois os dois com voz mais grossa, e assim, foi um outro trabalho, né? Mas enquanto eles estavam gravando, os dois,
crianças no estúdio, a gente fez uma coisa que normalmente não fazem, que é colocar os dois juntos dentro do estúdio, para ter uma coisa corporal, né? Assim, então, nesse momento final em que Clé está sendo levado, realmente a Júlia estava segurando no Lorenzo, né? Então eles tinham uma coisa de um contato que a gente julgou que era muito importante para esse filme. Então, a Viviane Guimarães está aqui comigo, foi assistente de direção do filme, e ela acompanhou mais perto do que eu esse momento das gravações. Se você quiser falar alguma coisa, Vivi, e complementar, fica à vontade. Oi. Eu acho que é um pouco isso do que o Ale comentou. A gente também fez um casting com muitas vozes de crianças e tinham muito poucas que a gente realmente falava, esse é o personagem. E quando a Júlia e o Lorenzo apareceram, até fisicamente e do jeito de agir, eles se pareciam com os personagens. Então, não os personagens animados, porque a gente ainda não tinha, a gente estava ainda na etapa do storyboard do filme, né? Mas o jeito que eles naturalmente agiam e essa energia que eles traziam, isso acabou indo muito para a animação. Assim, não foi algo nem que a gente precisou mudar, né? Porque eles tinham já isso muito claro. E eles se deram muito bem, era uma delícia acompanhar as gravações. O Lorenzo estava o tempo todo dando gargalhadas. A gente tem um banco de gargalhadas do Claé, porque o tempo todo eles estavam rindo. Eles, tipo, um ia para o banheiro, aí o outro se escondia atrás de uma caixa de som para dar um susto quando voltasse. E era uma energia muito gostosa, assim. E aí teve só essa questão quando, realmente, pós-pandemia, que a gente teve que regravar as vozes, que a gente teve que dar umas gambiarras, assim, com a voz do Lorenzo, principalmente, que já era um adolescente, né? Mas a gente acelerou um pouquinho as falas dele, né? E deu tudo certo. Não, a questão da infância nos filmes, eu não sei qual exatamente o direcionamento da tua pergunta, mas o que eu posso dizer sobre essa questão da infância, não só em Perlimps, mas nos meus filmes, fazendo Perlimps, eu tenho um pensamento que sempre me acompanha, e me acompanhou muito na realização de Perlimps, né? De que a criança, gente, né, criança, ela chega no mundo com uma crença de que tudo é possível, né? Uma crença muito forte, a sensação que dá é que a criança chega no mundo, entende muito claramente o que é utopia, né? Ciente que ela pode transformar o lugar, de que é um lugar que é moldável, né? Tudo que ela imaginar é possível, né? E isso traz uma esperança muito grande, né, para a gente, para a criança, né? Ela é muito apegada nessa esperança. E eu acho que, de alguma maneira, a gente cresce, a gente vira gigantes, né? E, de alguma forma, essa luz fica guardada dentro da gente. E acredito que ela, seja, sei lá, nos momentos, tanto coletivamente quanto pessoalmente, nos momentos de escuridão, eu acho que é essa luz que ilumina, que é capaz de iluminar e de direcionar a gente para algum lugar melhor, né? Então, eu fiz este filme tendo este pensamento muito firme, sabe? Foi o que me guiou nessa escuridão de fazer um filme. E acho que é interessante aqui, especialmente em Perlimps, essa dupla perspectiva que o filme traz, no sentido de que você tem um filme que você vejo muito, né, e vi nas sessões do filme, muitos pais e famílias, né, crianças e adultos, e eu imagino que para o adulto a possibilidade de ele enxergar a visão da criança, né, fantasiosa, de mergulhar nesse lugar da infância. E para a criança, essa localização, esse sentido de olhar para o mundo do adulto e de ver de que ela vai chegar lá, mas que ela pode guardar alguma coisa muito especial, e ela tem de que o mundo ele é feito por cada um que chega nele, né? Então, eu acho que isso é algo muito interessante que eu vejo nesse filme especial. Muito obrigada pela resposta, obrigada pelo comentário. E dá para ver que também o mundo do filme é feito por cada um que chega nele, né? Por cada fase de cada um que chega nele. Muito interessante. Muito obrigada. Querido, se você pudesse apresentar e fazer pergunta. Oi, eu sou o Marcos. Meio nervoso de falar assim tão perto. Não, imagina, estamos aqui. Eu cheguei aqui para ver o filme assim, meio sem saber até qual era o filme. E
E foi, assim, muito carregado, assim, porque eu não esperava, porque eu acho que eu nunca tive uma representação tão boa, assim, desse estado um pouco de sair da infância, chegar nessa fase adulta, especialmente que eu não sou de São Paulo. E, assim, toda essa questão dessa mudança e você chegando num lugar que tem estruturas já feitas, normas já criadas, assim, e que você não sabe muito, porque às vezes, pelo menos assim, minha origem é muito diferente das coisas aqui de São Paulo, minha família é tipo do interior da Bahia, e às vezes você fazendo as coisas aqui, às vezes você se sente muito errado, fazendo as coisas de jeito muito incorreto, você não entende o que está acontecendo, e às vezes, assim, é uma coisa meio agoniante, assim, internamente, porque às vezes você sente que você está traindo alguma coisa. E essa coisa, assim, do agente infiltrado, eu achei, assim, uma colocação em palavras, assim, muito boa, que não é como se você tivesse meio que traindo, é uma posição, às vezes, que você ocupa para poder gerar uma mudança, assim, sabe? É uma coisa que não está com o pé na negação da realidade, nem com o pé em simplesmente se adequar, assim. É tipo uma posição, você tá ali, mas você não tá ali só, você não esquece do que você tem assim por dentro. Eu achei, nesse sentido, assim, que me pegou muito desprevenido, assim, sabe? que, que eu não esperava muito, que eu achei uma figura, assim, muito, muito potente, assim, sabe? Encaixou muito bem, assim, na minha cabeça. E só agradecer, eu acho, só fazer esse comentário. Obrigado. Olá, boa noite. Olá. Sou André Magalhães. Oi, André. Maravilha. Eu acompanho seu trabalho já faz muitos anos, né? E muito emocionado de ver esse filme hoje. Quando fala, né, sobre uma fala que tem no filme, né, que a gente se esqueceu quem a gente é, né? Que é um pouco isso que a gente está vivendo hoje nesse mundo moderno, né? Que as pessoas, né? Então, a gente está esquecendo que realmente, assim, a sociedade está esquecendo que a gente é, né, em relação, principalmente a essa questão que você trata sempre nos filmes, né? Quer dizer, desde o Garoto Cósmico, depois, né, o Menino Mundo, né, que é uma obra-prima, assim, que fala realmente que, então você traduz com muita poesia, né, esse caminho entre a sociedade e o que esse poder e o que esse gigante, né, representa, e a forma como ele age perante a natureza, né? Isso tem no Menino Mundo, não tanto quanto a natureza, mas no psíquico das pessoas, né? E é muito bonito esse jeito que você trata, né? Assim, esse filme é um filme que então, assim, esses filmes, na verdade, eu acho que ele é muito, ele conscientiza muito o adulto, né? E às vezes as crianças, eu mostrei, por exemplo, eu fui mostrar o Menino Mundo para um sobrinho, eu achei que eu estava absolutamente encantado com o filme, então eu fui mostrar e o meu filho falou, legal, né? Então, eu acho que ele tem uma força com adulto, claro que com criança também, né? Mas eu queria entender de você essa relação que você sente, né, desse poder da sua mensagem tão poética entre nessa questão da criança e do adulto, né? Como que isso trafega, você sente que trafega no consciente e inconsciente também desse adulto que é criança e a criança que vai ser um adulto, né? Olha, eu não, quando eu faço os filmes, eles nascem principalmente de um desejo muito pessoal, né? Essa é uma vontade, é uma sensação mais do que qualquer coisa. Eu penso assim, uma energia que toma e que não tem explicação. Então, assim, ela não chega assim com uma ideia de eu vou fazer determinada mensagem para determinado público, né? É quase como um músico que vai pegar um instrumento e vai compor alguma coisa e não está pensando muito, ele está simplesmente sendo um canal de expressão, né? Recebendo alguma coisa do mundo que não sabe explicar e nem precisa explicar, e passa pelo artista e volta ao mundo como expressão, né? Volta como expressão, seja musical, seja uma escultura, no meu caso uma mistura de coisas, e eu gosto de fazer filme por conta disso, principalmente pela possibilidade de ter música, de ter ao mesmo tempo a pintura,
composição, né? Composição pictórica, gráfica, criar personagens, escrever, né? Pensar uma poesia que misture, de alguma forma, todos esses elementos, né? Então, eu não tenho esse pensamento nunca assim de público, né? Que é óbvio que quando um filme chega no mercado, né? Digamos assim, né? A esfera pública se tornou um mercado praticamente, né? Não existe mais esfera pública, né? O mercado engoliu. Então, tudo tem que de alguma forma se travestir de produto, né? Mas isso é uma coisa que a gente deixa, eu costumo deixar para um momento final, quando o filme está chegando na reta final, é que daí eu começo a fazer uma concessão ou outra, né? Na medida que ele já tem um distribuidor, e são sempre concessões assim, mais para dirigir um pouquinho, né? No sentido de facilitar uma coisa ou outra, assim. Então, olha, você muda algum corte? Sim, não sou assim completamente intransigente, mas o teor do trabalho, para mim, eu não mudo. É, né? Uma coisa que ele nasce e na medida que ele chega, eu acredito que ele vai chegar, por se tratar de algo que eu sinto, eu acredito que as pessoas vão sentir, algumas pessoas vão sentir aquilo que eu sinto, né? E é nisso que eu me apego. Né? Tarkovsky falava isso, né? de que o artista tem que focar nos seus buracos espirituais, né? Ele falava dessa forma, né? Porque no final das contas todo mundo está no mesmo barco e de alguma forma todo mundo sente o mesmo, todo mundo sofre, tem as mesmas dúvidas, os mesmos medos. Se não são os mesmos, são parecidos, mas a sensação é ali. Então, fazer, acho que com a maior verdade e humildade o trabalho, né? Entender que o artista é um meio, né? Realmente, como aí Paul Klee fala isso, né? Eu adoro, eu vivo falando isso, de que ele não é nem a raiz e nem as flores, mas ele é um tronco que tira de algum lugar e coloca no outro, né? Então, eu acredito que, de alguma forma, o ego ele fica tentador usar o ego, mas eu acho que é bom para o artista tentar driblá-lo nesse jogo. Sound design do Grivo, o Grivo é incrível, foi incrível trabalhar com eles. O André também, um amigo de infância. Conheço o André do grupo Barbatux. Eu conheço o André desde o pré-primário. E ele lembra quando eu estava fazendo meus primeiros quadrinhos, e eu lembro quando ele batucava em baldinho na areia. A gente brinca de falar isso. E a gente se reencontrou no Menino Mundo, já com o Barbatux, que participou, né, como uma participação especial. E aí eu convidei o André para fazer a trilha de Perlimps. Boa noite. Boa noite. Eu me chamo Douglas. Primeiramente, parabéns pelo filme. Gostei bastante. Ale, uma coisa que eu acho muito especial nos seus filmes é que tem algo neles que é quase uma experiência sensorial. Então, eu percebo isso no Menino e o Mundo, que é um dos meus filmes favoritos, e nesse filme também agora. Eu queria saber um pouco de você, como foi a produção desse filme, assim, nos seus aspectos gráficos e também, especialmente, na trilha sonora. O Menino e o Mundo, ele tem a participação do Naná Vasconcelos, do Emicida. Infelizmente, o Naná Vasconcelos, né, faleceu, então não pôde mais colaborar com você. Mas, ainda assim, eu achei a trilha sonora desse filme espetacular. E, enfim, parabéns, só isso que eu tenho a dizer. Obrigado. Naná segue colaborando de alguma forma, porque o trabalho que os artistas deixam para a gente é quase que um direcionamento, né? Assim, eles ensinam demais nas obras que eles deixam, né? Acho que eles deixam um amor muito grande. Então, assim, eu sinto muito a ida do Naná, né? Ele estaria aqui colaborando diretamente, com certeza, se não tivesse ido nessa. Mas segue, de alguma forma, presente. Tinha alguma pergunta? Se tinha, eu esqueci. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o processo de produção do filme mesmo. Olha, é um processo de 10 anos. Eu vou tentar resumir em um minuto. Olha, okay. Eu terminei o Menino e o Mundo em 2013. E quando eu estava na parte de montagem do Menino e o Mundo, eu já tinha algumas notas guardadas, um monte de nota guardada num plástico. Eu vou juntando essas notas, um monte de coisa a esmo, né? Uma ideia que eu tenho olhando aqui para, sei lá, esse jeito de construção. Isso aqui é legal, me deu tal ideia, eu escrevo.
um personagem, um texto, uma fala. E aí eu vou guardando, vou separando isso de alguma forma meio intuitiva, né? Isso aqui acho que combina com isso, né? Poesia é meio isso, né? É uma mistura de coisas, né? Você junta uma palavra com outra palavra, dá uma terceira coisa, né? Então, assim, eu acredito que dentro desses plásticos, essas ideias vão se misturando. E elas vão, de certa forma, se misturando na minha cabeça, ao ponto de eu juntar depois esses plásticos em plásticos, essas notas de tiro de 2 ou 3 plásticos vão em um e vai ficando maior, até o ponto que eu falo, pô, aqui é um projeto. Eu não sei muito bem o que é. E nesse ponto, não saber é fundamental. Porque acho que um dos maiores desafios para um artista é ficar nesse caos, né? Em que você não sabe muito bem onde você está, você tem pedidos, você tem sensações, mas você ainda não sabe tornar isso matéria, tornar isso uma obra, né? Seja um assovio, seja um desenho, e você tem que permanecer lá para que essas respostas não sejam... Se elas saem muito rápido, o perigo é sair meio óbvio, né? Você vai dar a primeira resposta, sai a que o outro já fez. Então, você tem que permanecer nesse caos, deixar essas ideias decantarem, se misturarem, né? Então, eu costumo ficar dentro desses processos por períodos longos, né? E é justamente onde esses plásticos vão crescendo, né? Então, chega um momento, no Pellips, eu fui para uma pousada para passar um final de semana sozinho, justamente para pegar esse plástico que estava escrito Viajantes do Bosque Encantado, e que estava cheio de desenhos, cheio de notas, sei lá, uns 200 folhas de sulfite. Coloquei tudo no chão do quarto e fui separando. E saí dali com um argumento. E aí, 10 anos pela frente, né, passando por toda a carreira do Menino e o Mundo, meu encontro com o Luiz Bolognese primeiro em Annecy, depois a gente saiu para almoçar em São Paulo e entendemos que seria mais forte a gente unir forças. O Luiz tinha feito uma história de amor e fúria, e ele tinha um projeto novo de animação chamado A Estrangeira, que se tratava do universo indígena. Esse projeto não foi para frente, mas a nossa parceria foi. O Luiz trouxe a Laís Bodansky. E Pellips foi um processo muito aberto e de muitas cabeças que foram chegando. Então, aí depois eu recebi o Ernesto, que foi também nosso produtor. Ernesto é um produtor de muitos filmes brasileiros e também trouxe muito colocando ideias, e tanto ele quanto Laís e Luiz também ajudaram muito nas primeiras versões de roteiro. Foram feitas 9 versões de roteiro. Aí depois eu tive uma etapa já em Santo Antônio do Pinhal, onde eu moro, com uma pequena equipe. Aí eu quero apresentar o Vences, que está aqui. Vences foi um dos nossos borders. Um luxo ter o Vences, que é um grande desenhista, um grande artista, e que eu também acompanho o trabalho dele há um tempão. Ele participou do nossa equipe de board, junto com a Vivi, e mais alguns artistas. Passamos um tempo que foi muito importante para a prefeitura, para encontrar esse filme, né? Chega um momento em que, e aí eu estava passando por isso, eu já tinha ouvido muitas vozes de dramaturgia, tanto a Laís Bodansky quanto o Luiz Bolognese. Não é fácil você ouvir uma opinião de uma Laís Bodansky e de um Luiz Bolognese e falar, não, isso aqui eu não vou dar voz, né? Eles são grandes artistas e sabem muito mais do que eu desse processo de escrever roteiro. Meu processo é mais bagunçado, né? Como o Menino Mundo, que nasceu do board praticamente. O Pellips nasceu de um trabalho de pensar diálogos, né? De entender personagem, né? Muito diferente de tudo que eu tinha feito. E aí essa equipe me ajudou, enfim, lá em Santo Antônio, essa primeira equipe de board, a dar o último passe nesse filme, cortar coisas que não estavam tão claras, encontrar graça em coisas que talvez não tinham chegado lá. E esse foi um processo, se não me engano, de 5 meses, né? Não lembro, gente, 5 meses, né? Uns 5 meses de trabalho. E aí, então, a gente começa a produção em Santo Antônio do Pinhal, trazendo equipe de animação, de equipe de arte. E vem a pandemia, quando o filme está quase decolando, fala, pô, agora o filme vai, levou 1 ano para a gente chegar e o filme começar a andar, veio pandemia. E a gente achava que, ingênuos, né? Eu pensava, 1 semana, tchau, pessoal, daqui 15 dias a gente se vê, né? Nada. 2 anos, e aí graças a Vivi, que ela bateu isso
pegou realmente com força de organizar tudo por computador. E a gente descobriu que era possível fazer um filme de animação em meio à pandemia, aquela pandemia. Dentro, cada um voltou para suas casas, a equipe, e a gente se conectou por salas de um chat, né? E seguimos assim, fazendo. O filme terminou sendo feito dessa forma, inclusive com o músico, em que o André me chamava lá na sala, mandava material, tudo virtual. E aí isso possibilitou a gente ter gente de outros países até trabalhando para a gente, né? Como o caso do Sandro Cleuso, que animou, que é um grande animador brasileiro, que vive na Itália. É um grande animador, um grande talento, e animou o João de Barro, 100% do João de Barro. Eu animei quase 100% de Clay Bruot, com a ajuda da Vivi, que animou um pedaço de Clay Bruot, né? Acho que uns 10 ou 15% de Clay Bruot. Mas todo esse trabalho foi feito virtualmente. E a gente teve a sorte de chegar com o filme no momento que estava abrindo, né, de volta, e poder ter gente em sala, que era o que eu sonhava, né, de voltar a ter. Pô, legal. Oi, eu sou o Francisco. Parabéns pelo filme. Gostei. Obrigado, Francisco. Gostei bastante. Eu ia fazer uma provocação e pedir uma opinião para os próximos cineastas aí, se tem futuro. Deixa eu perguntar. Você falou que 2013 até agora, 10 anos, como é que foi o processo de financiamento, o valor investido, e se você, com essa mudança de governo, a gente passou pelo ostracismo aí uma escassez financeira, né? Como é que você imaginaria assim os seus próximos filmes, com uma verba mais poupuda, talvez? Dá para seguir falar alguma coisa sobre isso? Dá, claro. Esse filme ele foi feito com em torno de 8,5 milhões. A gente captou esse valor antes do período do Bolsonaro, antes do governo dele. E eu acho que graças a ter captado antes, a gente conseguiu cruzar por todo esse deserto que se tornou esse período com tranquilidade, né, tendo toda a equipe que a gente precisava. Não conseguimos ter 100% da equipe, porque por exemplo, a equipe de animação, que é caríssima, eu consegui ter só o Sandro, né? Então, eu não consegui, por exemplo, ter nesse projeto, como era previsto, um diretor de animação. Então, eu tive que assim, quando a gente checou que não cabe, por incrível que pareça, nesse orçamento não caberia um diretor de animação. Falei, bom, o que sobrava eu tinha que acabar assumindo, né? Eu confesso que eu estou cansado de fazer sempre algumas coisas que, sei lá, no Menino Mundo eu animei 100%, esse filme eu animei um bocado, e era um filme que eu esperava não animar nada, né? Acabei animando os 2 personagens inteiros, né? Então, assim, o que eu espero é que no próximo projeto eu consiga, porque também já me sinto bem mais cansado, né? Eu não sei se eu consigo no próximo projeto fazer todos os cenários e animar tudo, mas esse projeto é um projeto caro pelo fato de ser pela característica dele em si, assim. O Menino Mundo foi feito com 2 milhões, né? Então você vê a diferença. Né, também uma equipe muito menor, né, realmente um filme assumidamente de baixo orçamento, né? Então assim também uma equipe de bem menos pessoas que a gente teve no Perlimps, né? Agora o meu próximo projeto que já está em desenvolvimento, que está em pré-desenvolvimento, a ideia é não fazê-lo no Brasil. Eu tive alguns convites, tive para Perlimps convites para fazer em coprodução com França, com Dinamarca e que não lembro, teve mais algum país, que agora eu não lembro, mas é com Luxemburgo, mas que não foram para frente por conta de protecionismo da Europa. Então, assim, a gente não conseguiu firmar essas parcerias no sentido deles captarem o dinheiro lá. E o filme voltou, então, a ser 100% brasileiro. Agora, o próximo projeto, a ideia é tentar, de alguma forma, realmente conseguir seguir para fora, ou seja, vou fazer um filme que talvez não seja brasileiro, né, 100%, mas que pelo menos me dê essa retaguarda de poder ser mais o diretor, talvez só o diretor dos filmes e não precisar passar tantas noites trabalhando. Você acha que vai ser mais fácil captar verbas nesses próximos? Olha, hoje em dia a gente tem
Internamente, sim. Para quem for captar internamente, a gente já está abrindo fundo setorial. Eu acredito que as coisas vão mudar para melhor, claro. Agora, no meu caso, como já houve essa sinalização dessa possibilidade lá fora, então a gente vai tentar primeiro, esse é o plano A, né? Fazer o filme lá fora. E aí, se não der certo, a gente volta para cá. Oi, boa noite. Meu nome é Raíssa. Eu fiquei curiosa, na verdade, com o título do filme e a palavra Perlimps. Queria saber como é que vocês chegaram nessa palavra, assim. O filme chama Viajantes do Bosque Encantado. E esses seres que aparecem, a gente não sabia como chamar. Então a gente começou a chamar de Alien. No começo, na primeira versão de roteiro era Alien, mas não tinha nada a ver. Alien não favorecia essa poesia, né? É muito fora de mão, né? Mas no final de contas não vem do espaço, né? Vem de um lugar metafísico, né? Da onde viemos para onde vamos, Alien. Mas eu vou escrevendo, você vê como é o meu processo. Ele é meio assim, vai que vai. Depois vai consertando, né? Que nem uma escultura, vai jogando barro lá, em algum momento você ajeita aquele lugar, depois você passa por lá e arruma, né? E aí depois de Alien virou... Não, para você ter uma ideia, como é que... Eu até estou esquecendo, é Gosma Verde que ficou? A grande onda, que passou por tanto... ficou a grande onda, ela em algum momento foi a Gosma Verde, a Sopa Verde. Então a Sopa Verde Alien virou a grande onda Perlimps, melhorou um bocado, né? Mas é assim, para vocês verem como a coisa começa meio tosca mesmo, né? Se você vê os primeiros desenhos dos personagens, eu nem tenho coragem de mostrar. O Vaces pegou para melhorar alguma coisa aqui, né? Pegou assim. Não, Aí Perlimps. Chegou numa das reuniões com Luiz Bolognese e Laís Bodansky, e eu falei desse problema. Eu falei, gente, não tá legal. Aliens. Eu queria uma coisa mais assim, um nome que não significasse nada. Se fosse meio Gremlins, tem aquele outro filme famoso que é Goonies. Eu fui falando um monte de coisa. Eu queria que o filme fosse isso, ó, o John. E aí o Luiz, na hora, falou assim, mistura Pirlim Pim Pim com Gremlins, Perlimps. Falei, que gênio, né? Perlimps. Eu falei, deixa eu anotar rápido para não esquecer nunca mais isso. E daí, para virar o nome do filme, foi também Viajantes do Bosque Encantado. A Vivi falava, pô, mas Bosque Encantado, parece que o filme da Xuxa, né? Sopa Verde, Aliens, Encantado. Eu falei, cara, o filme fadado ao fracasso, né? É verdade. Eu tenho sorte de encontrar pessoas boas no meu caminho, sabe? Pessoas criativas e que me ajudam demais a... Eu sou uma pessoa que sei avaliar o que é bom e o que é ruim. Aí eu deixo as ideias ruins de lado e pego as boas das pessoas. Não, e realmente tipo, é um nome bem marcante, assim, fica na cabeça. E eu consegui fazer essa associação, assim. Nossa, deve ter alguma coisa a ver com Pirlim Pim Pim. Então, é bem legal. Uma pessoa lá na Argentina perguntou, mas o que são esses Perlimps? Eu falei, não sei. Eu não sei explicar. Laboratório Linguístico. Que vergonha aqui. Sou Leonardo. Primeiramente, eu queria te agradecer, cara, por desistir, não. Porque eu estudei em escola Waldorf e, tipo, o pai de um colega meu, ele é fã do seu trabalho, assim. E ele me levou... Ou ele tinha, eu não lembro, mas, tipo... Na minha cabeça eu lembro, começa com A o nome dele. O André, ele falou do Garoto Cosmo. O Garoto Cosmo era meu filme favorito, cara. Ele, tipo, é real meu filme favorito, assim. Eu fiquei, porra, você que fez ele, cara. E eu fiquei assim, nossa, mano. E o Garoto Moon, pô, esse outro filme, tipo, ele me marcou muito. E esse negócio que você falou do músico, assim, eu sou músico também, eu toco saxofone, assim. E, tipo, pra mim, ter desde pequeno as suas referências, assim, tipo, mudou muito pra mim. Eu queria te agradecer, cara. Mas que eu sou sincero aqui. É que, tipo, eu também choro, eu choro muito aqui. Eu também choro bastante. Eu chorei que nem uma criança, cara. Mas, enfim, cara, tipo, te agradecer também. De fazer perguntas que eu sempre gostei muito de animação, assim, desde pequeno, assim.
eu vi lá, tipo, tem a cena lá do barquinho, assim, não sei, tipo, do barquinho lá que eles estão voltando lá pro começo, que o João de Barro leva eles pra casa. Tem o barquinho e tem, tipo, uma árvore, assim, não sei se foi uma referência a Laputa, o filme lá do Hayao Miyazaki lá, que tem o Castelo no Céu, não sei se... Não, olha, eu às vezes recebo umas referências, eu vejo agora que você fala. Eu não pensei nessa referência, mas a gente, como artista, a gente recebe um monte, a gente vive de referência, né? A gente ama tanto os artistas e as coisas que a gente ama ficam tão impregnadas na gente que esse amor se desdobra, né? Não tem jeito. O importante é a gente, às vezes, ter um pouco de consciência para não fazer cópia na cara dura, né? Mas esse eu vou até olhar, você ficou muito igual? Não ficou tão igual, é porque o filme é o Castelo no Céu, e, tipo, o que faz ele voar, mais ou menos, tipo, é uma árvore e ela voa. E, tipo, o barco lá... Eu não lembrava que era uma árvore. Tem uma árvore lá no barco, eu fico, a árvore se mexia assim, eu falei, porra, árvore ali, ó. Aí tem as raízes lá, não sei, se, tipo, depois dá uma procurada no filme, assim. Não, eu não vou nem procurar embaixo, assim, do barco. Mas, tipo, tirando isso, eu queria te perguntar, assim, também... sobre a construção do Menino Mundo, assim, tipo, como que foi? Porque você deve ter falado pra caramba disso daí. Mas, tipo, outras partes, porque, mesmo que o André também falou, que, tipo, eu assisti, e eu quero reassistir o Garoto Cósmico, né, que faz muito tempo que eu assisti. Mas, tipo, o Garoto Menino, você consegue ver, tipo, você consegue assistir da forma da criança e da forma do adulto, assim, tipo, alguém mais desenvolvido. E eu fiquei, nossa, cara, o cara é um gênio, o cara é um gênio. Mas aí, tipo, depois você falou, assim, tipo, dá pra ver que é uma coisa sua, assim. Uma coisa, tipo, do cinema seu. Talvez, tipo, um pouco do cinema brasileiro. E eu queria que você falasse um pouco mais do cinema nacional, tipo... Do que tem de animação, assim, que eu nunca vi, tipo, tanta animação nacional. Tem uma animação meio tosca, mas, tipo, a sua, tipo, referência que você tem de animação em geral. Pode ser nacional, internacional, assim. As referências que eu tenho. Sim. Olha, nesse filme, é um filme que eu trouxe referências, assim... meio que de propósito, né? Eu falei, bom, eu quero trazer pensado alguns autores para cá. Eu falei, cara, eu vou trazer, como um filme que estava tratando digamos assim, filme da infância, que trata da infância. Eu falei, pô, por que eu não vou lá buscar na minha própria infância, na minha adolescência, como artista, aqueles que me marcaram? Então, uma primeira memória que eu tenho muito forte, quando eu comecei a estudar animação no Museu da Imagem e do Som, e que eu cheguei lá no ateliê desse artista que era o professor, que era uma sala no museu, ele tinha uma biblioteca, e eu vasculhando os livros, eu puxei um que era o livro de concept boards, storyboard, do Lemaitre du Temps, Os Mestres do Tempo, do René Laloux, com Moebius. E esse livro, eu me lembro, todos os dias que eu ia uma vez por semana nessa aula, e todas as vezes eu pegava esse livro e ficava folheando. Porque eu me apaixonei, me encantei. Tem artista, tem autor, que parece que quando você olha, parece uma conexão imediata, né? Parece que ele conversa com um lugar tão profundo da gente, que puxa a gente, fala, cara, e dá um norte, né? É um norte tão perigoso que você fica com medo de querer ser aquele cara, né? E é um norte perigosíssimo, porque depois você tem que matar os seus mestres, né? E o teu processo todo de desenvolvimento quanto artista dar um jeito de driblar esses amores, né? Que ficam tão fortes marcando a gente. E aí, no caso do Moebius com o René Laloux, mais do que o visual, eu passei ali dos meus 12 anos até os 18, porque não é que nem hoje que você tem internet, né? Estou falando ali dos início dos anos 90. Então, a chance de ver esse filme é se passasse no cinema, mas o que tinha era a Disney. A referência para um artista se formando na minha geração foi Disney. Então, assim, um dia eu estava vi no jornal, na Folha de São Paulo, que ia ter uma sessão no Cineclube Oscarito, na Praça Roosevelt, Lemaitre du Temps. E aí, isso com 18 anos. Então, eu fiquei dos 12 aos 18 imaginando 1000 histórias desse filme. O que, para mim, potencializou, como se fosse um exercício de ficar criando filmes. Eu não sei lá quantos filmes eu criei naquelas imagens que eu vi, né? E depois eu conheci o Planeta Selvagem, do mesmo René Laloux. Cara, depois todo o trabalho óbvio, do Miyazaki, né? E não só da Ghibli, né? Não só do Miyazaki. Depois eu tive a chance de ir lá no Japão, lançar O Menino Mundo. Estive na Ghibli.
a convite do Takahata e assim, conhecer os mestres, né? Então, assim, é incrível os presentes que a gente vai encontrando no caminho. Mas eu não, se surgir mais alguma referência, eu vou te falando, assim, de pronto é difícil. Mas eu quis trazer aqui para o Pérlimpes essa sensação do Moebius. O trabalho do Roger Dean, que fazia as capas do Yes. Não sei se vocês conhecem, é um artista gráfico. Aquelas capas do Yes, incrível, né? Pelo menos marcou, para quem é dos anos 90, aí ouviu muito Yes e Rush, né? E o Roger Dean fazia essas capas, essa coisa das pedras flutuantes. É do Roger Dean. Isso é assumido, isso é uma coisa que eu falei, isso eu vou copiar. É uma homenagem, né? É uma referência clara. Oi! Olá. Eu sou o Vitor. Eu já falar aqui nas crianças, eu tenho 20 anos. Queria falar que eu gostei muito desse filme, eu vi da outra vez, passou aqui no Sinusp também, que eu pensei, eu gosto desse diretor, quero ver o filme 2 vezes, né? E eu achei legal que o colega compartilhou que ele estudou numa escola Waldorf, e eu estudei lá em Santo Antônio do Pinhal, na Lumiar, lá. Gente! E isso foi o meu ensino fundamental 2, desde que eu tinha 11 anos até ter 14. E eu lembro que eu já tinha visto Garoto Cósmico, eu tinha o DVD do Garoto Cósmico e eu gostava muito desse filme. Eu não revi recentemente, mas O Menino e o Mundo eu vi. Só que eu ia falar que lá em Santo Antônio eu lembro de uma vez que passou no auditório da cidade, o Menino e o Mundo. E tinha sido tão divertido porque tinha levado, tipo, todo mundo da escola municipal para assistir. Tava cheio de criança assistindo, assim. E... Você tava lá? Eu tava lá, Faz muito tempo isso. Que legal. Eu lembro que daí você foi lá e um monte de gente ficou fazendo pergunta, como foi no Oscar? Mas não faz muito tempo, é que a nossa relação de tempo é diferente, porque eu tenho 52. Para mim foi ontem essa sessão. Para você, nossa, faz... Para mim faz muito século, né? E é isso, daí eu fiquei lembrando disso, eu revi Menino e o Mundo quando eu voltei para Santo Antônio faz umas semanas, foi no Carnaval, eu acho, que eu fui na casa de um amigo e falei, vai passar no Sinusp, o novo filme, eu quero ver o velho. E eu fiquei, nossa, tanta coisa que eu não tinha entendido nesse filme, terminei o filme e falei, então é ele adulto e ele criança, e é sobre êxodo rural, eu não tinha entendido isso. Só que eu tinha já gostado muito do filme, e eu planejo rever o Garoto Cósmico. Já sobre o Pérlimpes, continuando a pergunta sobre o nome do filme, eu fiquei olhando, eu não tinha visto ninguém falando o nome do filme, eu pensava que era Perlimpes e não Pérlimpes. Isso foi, olha, só todo mundo acha isso. Eu tô com vontade de mudar ou botar um acento aí agora. Botar um Pérlimpes. Eu mesmo vou pegar uma caneta e vou nos cartazes onde tiver. Daí, quando eu vi o filme, ele falou Pérlimpes, eu fiquei, é Pérlimpes, não Perlimpes. Mas enfim... tudo bem isso. Outra coisa muito legal vendo o filme esqueci de falar também. Eu tava com meu amigo aqui de Santo Antônio, que ele já foi, e aqui meu amigo de Campos também, ou seja, toda a galera lá daqui. Caramba, Mantiqueira, Serra da Mantiqueira. Isso mesmo. Mas vendo o filme, outra coisa que me chamou muito a atenção foi essa coisa do motif do bola de meia, bola de gude, do Milton Nascimento. E eu também fiquei muito eufórico, porque eu faço parte aqui do Coralusp e a gente tá cantando essa música, eu e o Pedro aqui. Legal. E a gente ficou, um menino, um moleque morando sempre no coração. O Milton é um agente infiltrado, né? Exatamente. E, tipo, quando eu só reparei nisso, bem depois, o meu amigo aqui, o Pedro, ele reparou quando fazia o mantra, era, um menino. E ele falou, um menino. Não é isso não, não é isso não. Foi introduzindo aos poucos, foi incrível isso, eu adorei. Foi. Sim. Você sabe que o filme, quando ia ser uma coprodução internacional, e a gente estava lá em contato com o Luxemburgo, fizemos testes de animação em Luxemburgo e tal, e aí acabou não rolando, como eu contei. Mas era um filme que ia nascer na língua inglesa, por conta da possibilidade de França entrar. Era o produtor de Bicicletas Belleville, que é uma referência muito boa também. Ernest Celestini, mesmo produtor, e que é o Didier Brunet, um grande produtor francês de Paris, e que assistiu o Menino e o Mundo lá em Annecy, e falou, olha, me convidou para tomar um café, eu fui a Paris, saindo de Annecy, tomei um café com ele, e ele me falou nesse café, olha, você me promete ser o primeiro, que eu vou ser o primeiro a ler seu próximo roteiro? Falei, pô, moral, né, cara? O cara, produtor do Bicicletas Belleville. Falei, sim, aí eu mandei, quando o roteiro estava pronto, mandei um e-mail para ele, eu estava indo para o Marrocos, onde aí acabei conhecendo o Takahata,
E aí neste dia, eu fui para lá e mostrei esse roteiro para o Didier. E aí tentamos, por muito tempo, fazer acontecer essa coprodução. E, infelizmente não rolou. Mas então o filme estava todo com o roteiro escrito em inglês, tinham versões até em francês. E a música que a gente usar no final, Vivi? É Logical Song do Supertramp, que também fala de alguma forma dessa criança interior, não sei o que lá. Afinada, muito bem. E a gente usar essa canção. Só que quando o filme passou a ser português, falei, caramba, agora a gente está com uma música que tem tudo a ver com o filme, mas está em inglês, né, cara? Como que a gente vai fazer? Não vou passar a música em inglês, nada a ver. E aí a gente começou essa questão, né, de que música que a gente vai colocar no lugar, né? E a Vivi trouxe essa ideia de ser a música do Milton, e aí colou na hora, assim. Mais Paralympics do que a do Supertramp, né? Primeiro, olá. Olá. Eu só vou começar com um comentário que, tipo, essa é a terceira vez que eu tô assistindo Paralympics. E os seus filmes, no geral, têm uma coisa que eu gosto muito no cinema, é que eles vão se transformando. Então, tipo, eu assisti O Menino e o Mundo e Paralympics já adulto, mas eu tenho certeza que se eu tivesse assistido quando criança, à medida que iria crescendo, o filme iria ganhando novos significados. Então, isso é uma das coisas que eu mais adoro, assim. E a minha pergunta não é tecnicamente uma pergunta, eu queria que você desse um conselho para gente, no caso eu, pessoas que querem ser diretores de animação no futuro. Tipo, algum conselho, qualquer coisa, por favor. Cara, é muito difícil. Olha, muito obrigado, adorei o seu comentário. Para mim, me dá muita força ouvir o que você está dizendo. Porque eu penso muito, eu acredito que os filmes devem e podem causar esse tipo de leitura, de sensação. Ou seja, um filme que pode acompanhar a gente por muito tempo. Eu sempre fiz os meus filmes como uma reza, mais do que pensar em estrutura, mais num sentido quase litúrgico mesmo. Como é que eu começo? Como é que eu recebo quem está chegando? Né? Em que vibração que eu coloco essa pessoa? E depois, para onde é que eu levo? Então, eu sempre estou pensando dessa forma, né? Em conduzir meio que espiritualmente, digamos assim, né? A caminhada, o percurso ao longo dessa hora que a gente passa aqui. E como é que eu encerro? Como é que eu volto para o chão? Né? No caso do Menino Mundo, eu botava no chão com a música do Emicida. Né? Falei, vou botar um rap, porque a gente chega no chão, traz todo aquele conteúdo, aquele amor e aquela sensação, e agora volta para a terra. É aqui que você está. Ouça a voz, ouça a palavra, ouça um rap, caia aqui nesses questionamentos de alguém que está falando e que vem de um lugar que teve uma infância não tão fácil. Então, assim, eu gosto de ouvir quando essa percepção chega, como a que você está me dizendo. Agora, conselho é muito difícil, porque eu acho que a caminhada de cada artista é muito pessoal. Então, eu diria que o principal é você não cair na armadilha de querer fazer o que você acha que esperam de você. Assim, acredite em você, ouça você, se descubra. A arte é um jeito também do artista se descobrir, é um mergulho para dentro de si, é receber o mundo, mas é um mundo que é recebido dentro da gente. É como esse mundo te contamina, como é que esse mundo te toca, o que verdadeiramente você acredita, né? E como isso se transforma dentro de você, quais as conexões que isso faz e que você pode devolver, né? Como algo talvez novo, como algo talvez um pouquinho mais mastigado. É isso. Então, é não cair nessa armadilha de encontrar a voz, né? Como a gente fala. Muito obrigado. Não é bem uma pergunta, é mais uma opinião minha. E eu queria saber o que você pensa sobre isso, porque... meu nome é Ronaldo, eu sou estudante de animação. Uma questão que eu acho muito forte na animação e que me atrai muito para essa mídia é que dá para você tratar temas muito delicados e muito fortes de um jeito muito lúdico, muito íntimo, muito delicado também, de volta. E eu não sei se falar que você não percebe essas coisas quando você é criança é um jeito muito preciso de descrever isso. Porque eu acho que quando você vê Menino e o Mundo, por exemplo, você pode não saber o que é êxodo rural, por exemplo, como o amigo lá em cima disse, mas você vê que aquele pai está saindo para trabalhar, está saindo de casa,
Porque ele precisa trabalhar, precisa trazer sustento, e aquele trabalho está estragando a vida dele, por exemplo. E você percebe também que mesmo nessa rotina de trabalho, tem um entretenimento ali, tem uma magia que você pode ter contato se você abrir um pouco mais o seu olho. Eu acho que quando você é criança e você vê isso, você entende essa mensagem. Você pode não pegar todas as referências do mundo real que existem ali, que o diretor, o autor, o roteirista pegou para colocar naquele mundo, mas mesmo criança você absorve isso e você leva com você até a sua vida adulta. Por mais que você assista depois e você perceba tudo aquilo já está dentro de você, aquilo já mudou o seu caráter, já mudou a sua vida, mesmo sem você perceber isso, sabe? Eu acho que isso é um poder muito forte da animação. É um poder da arte, né? Sim. Acho que a arte é uma forma de a gente dizer o indizível, né, de certa forma, né? Então é a sensação muito mais do que o entendimento. E às vezes falam assim, não entendi, mas não precisa entender. Você pode ser assim, você senta e olha só então. Não precisa entender. É sentir, sinta. E aí o resto é, como eu te falei, é uma reza, né? E aí leve o que quiser, né? Tem tanto artista que eu pego, falei, poxa, que às vezes viraram referência, ou músicos, né? Que também quando eu não fazia ideia do que eles estavam, mas eu já sabia que aquele era o meu caminho. E aí você pensa que há uma relação muito muito sutil entre ética e estética, né? Então acho que é aí que se dá essa. Então quando eu falo que tem que ser muito verdadeiro e a gente tem que ser muito humilde na hora de fazer o trabalho, acho que é por aí que chega. Ale, muito obrigado. Muito obrigado. Eu posso te pedir uma coisinha? Pode, claro. Uma última pergunta. Porque eu pulei um querido que levantou a mão. Quem levantou a mão? Claro. Ale, meu nome é Zé. Olá. É rapidinho a pergunta, na verdade, mas eu queria que você fizesse uma constatação, assim, uma visão que você tem em relação a Perlimps e Menino e o Mundo, porque... Tá funcionando? Tá. Tô ouvindo. Enfim, a gente vê que o mercado nacional de animação é muito desvalorizado. Só que nacionalmente, porque a gente vê, por exemplo, em Annecy, nossa, a animação brasileira é vista como algo incrível, só que aqui dentro a gente não tem esse desenvolvimento da animação, sabe? Eu queria saber de você, tipo, desde Menino e o Mundo até agora em Perlimps, assim, você acha que teve alguma evolução em relação a isso, do consumo de animação nacional? Eu acho que vai modificando, sim. Isso que você está dizendo me parece que é uma questão da cultura local, né? Se você vê a França, por exemplo, que é um país que consome muita animação e que forma suas crianças, seus jovens com muita animação, a cultura da animação existe lá. Existe no Japão. Então, assim, e são países que, assim, não é por acaso que eles têm uma cinematografia forte de animação. Porque você cresce num lugar em que você sabe, aquilo é um espelho quase do que você está vivendo, né? Então, você entende a potência que aquilo tem. Para você ter uma ideia, o Menino e o Mundo, ele fez na França 500 mil espectadores. Fez no Brasil 35 mil. Estou falando de cinema. Perlimps estreou na França em janeiro, está em cartaz ainda, e está fazendo essa semana, chegou em 50 mil espectadores. Perlimps no Brasil saiu de cartaz esta semana com 15 mil espectadores. Então, a gente dá para entender por aí, por esses números, a diferença desses dois países, né? Se você for ver no Japão, é parecido também. Você vê os filmes de animação no Japão, eles fazem mais espectadores do que os filmes live action. Os top de bilheteria do Japão era Viagem de Chihiro, né? Parece que o filme... Teve outro filme que passou, né? Aquele... Como é o nome do... Aquele do menino que troca com a menina, Mas como é em português? Your Name. É que meu não sei. Em português, Your Name aí. Não tem. O Your Name passou, né? E parece que agora o outro, o Suzumi, talvez passe, né? Não sei, não sabemos. Mas, enfim, são países que têm na animação, valorizam bastante. Muito obrigado, Ale. Obrigado, gente. Muito obrigado. Adorei o papo. Ficaria aqui um tempão. Muito obrigado pela presença de todos.